Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. O nosso entrevistado saiu muito do estado de moto, saiu do Brasil de moto, mas também saiu por um motivo muito nobre, para levar a cultura gaúcha, o CTG, o MTG, a cultura do Rio Grande do Sul para outros estados e outros países. Nosso entrevistado é Daniel Becker, ele que é natural de Lajeado, 43 anos, pai de 3 filhos, um menino e 2 meninas, né? É isso aí. E que vem falar conosco, que é filho de Dinizar Becker, que fez uma história muito grande para o Vale do Taquari, uma história muito importante também para a instituição, que nós falamos agora, para a Univates, que tanto nos orgulha em todo o estado essa instituição. Qual a tua relação, de mais nada, Daniel, do teu pai com a Univates? Boa noite. Boa noite a todos. Basicamente a minha relação é uma relação de vida, né? Do início da minha... Porque o pai foi o primeiro doutor da Univates, na verdade antigamente era a FATS, né? Isso, aí, bem E quando os meus primeiros contatos com a FATS, era só o prédio 1 e a FATS tinha 2 computadores. Um computador que o Adriano Strasburger utilizava e fazer o outro, as pesquisas fazer, na verdade, as estatísticas, que ele era da estatística, e não existia Winchester, não existia HD, aquela época do computador, e o outro computador que eu utilizava para digitar a tese de doutorado do pai. Então, ou seja, 2 computadores, um deles tu usava, estava bem, Os 2 primeiros computadores da Univates, quem usava um era o Adriano Strasburger e o outro era eu. E tu chegou a fazer o 2º grau aqui, né, na época, né, o ensino Sim, a médio, Univates não, teve um projeto piloto, né, de 2º grau, que para mim foi muito valioso, ótimas experiências e um ótimo aprendizado, professores da graduação no 2º grau, então eu fiz parte da 2ª turma desse projeto piloto que a Univates teve, lá em 91, 92, 93, e aí seguiu alguns anos, né, hoje eu acho que não tem mais, mas estudei sim, meu 2º grau, fiz os 3 anos aqui assim. E depois trabalhou, inclusive, aqui, né, durante 2 anos, né? Sim, depois eu cursava Ciência da Computação em Santa Cruz, na Unisc, e trabalhava à tarde aqui na Univates como estagiário. Acompanhei toda a implementação da internet aqui de Lajeado, de todo o Vale, porque o primeiro que veio para o nosso Vale a não ser acesso escada foi aqui para a Univates, né? Um link de 64K, que hoje os internautas hoje falam em 300 mega, 400 mega. Tenta fazer a conta, dividir 64K o link. E aí... Trabalhava aqui de tarde, no estágio, e à noite no SESEC do Banco Brasil, lá no início. Te puxava, hein? Me puxava. Mas que bom, teve o resultado. Uma história interessante é que teu pai, para fazer doutorado em administração, não é? Economia. Economia. Ele teve que sair aqui da região, né? Ele fez aonde o estágio, o doutorado? Sim, o pai foi para... porque era muito... a distância ficava muito complicada. E o pai fez o doutorado dele na Unicamp, Campinas, né? São Paulo. Então ele foi morar um tempo lá, pelo menos nas primeiras etapas do doutorado ele se deslocou, ele foi morar um tempo lá, a gente ficou com saudades aqui, mas ele vinha uma vez por mês, mas ele foi para lá para estudar, para terminar e concluir o doutorado dele, 700 e poucas páginas, sobre a economia, se eu não me engano, a economia do arroz, a história do arroz, da produção de arroz, da comercialização do arroz no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. É isso. Teu pai era um visionário, né? Trabalhador, muito querido, e deixou um ótimo nome, né, para vocês levarem, né, como filhos, né, a geração de vocês, né? Muita dedicação, muito estudo e, claro, intrinsecamente tinha um desejo e deixou um legado, né? Deixar um legado. Isso aí. Grande honra, né? Descendência. Bom, mas o Daniel, nós vamos falar em especial sobre o tradicionalismo, né? Sobre a cultura gaúcha. Ele já viajou muito de moto, foi para a Alemanha, inclusive, e usou a pilcha, né? A bombacha. Como é visto a indumentária gaúcha fora do Rio Grande do Sul? Você que foi para vários lugares aí. Bom, o movimento, vamos dizer, cultural tradicionalista, né? O MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, que rege as diretrizes de pilcha e de comportamento, de tudo, né? Ele é um dos maiores movimentos socioculturais do planeta, né? Então, alguém até pode testar isso, aonde você estiver, você pode colocar uma pilcha e você vai ser reconhecido como gaúcho lá do sul principalmente, né? Porque tem hoje em todo o Brasil, mas lá do sul do Brasil. Então, é muito bem visto, é muito respeitado, assim, claro, como
A gente, quando vai para um outro país, assim, a gente também é muito bem recebido, né? Até por ser um turista, assim como a gente recebe também as pessoas. Mas a nossa indumentária, a nossa pilcha, a nossa história, a nossa cultura é muito bem reconhecida e bem vista mundo afora. Quem começou com o MTG, os CTGs propriamente dito, foi Paixão Cortes, né? Paixão Cortes, sempre acompanhado com o historiador Barbosa Lesso. E o Paixão Cortes, ele criou o movimento tradicionalista gaúcho, ele fundou o CTG 35 com vários amigos, né? Porto Alegre, isso, né? Em Porto Alegre. E começaram praticamente uma pesquisa solitária, né? Sobre as histórias, os costumes. Eles entrevistavam pessoas, eles saíam finais de semana, o estado afora, e saíam pesquisando, né? Como é que era isso, como é que não era. Até porque o nosso estado é muito grande, né? E a gente tem, não diferentes gaúchos, mas a gente tem as regiões diferentes, as culturas, os inícios, a história de tudo, né? Então, basicamente, ele e Barbosa Lessa iniciaram todo esse movimento e hoje é do tamanho que é, né? Tiveram inclusive no Uruguai, né? Pegando histórias, as danças eles pegaram de lá, inclusive, né? Como é que começou, né? O que chama a atenção é que eles foram, logo depois de criado o CTG 35, até tem um documentário do Campo e Lavoura, eles partiram daqui como atrás da informação e da cultura, eles foram numa festa gaúcha uruguaia. E quando eles retornaram, já no retorno, eles estavam indignados que como é que podia, com um pouquinho de inveja, como é que podia os castelhanos lá, eles ter tudo certinho, as danças, as coisas, eles ficaram apavorados, né? E como é que ele podia eles ter isso aí, e aqui não tinha nada disso aí, né? Das reverências de todo o passado e a história. E aí foi daí então que despertou isso aí, eles foram atrás e passaram uma vida trabalhando em cima, né? É interessante, o gaúcho não é só do Rio Grande do Sul, né? O gaúcho tem parte também no Uruguai, parte no Paraguai, né? Os gaúchos, né? Os gaúchos, em castelhano. Que a indumentária é muito similar ou idêntica à nossa, né? Isso, bastante parecida. Tem alguns aspectos que diferenciam, né? Mas basicamente o gaúcho é um ser que gosta muito da liberdade, que gosta de estar livre. Basicamente, da lida do campo. Da lida do campo, que a gente vê muito. Uma vida mais simples. Uma vida mais simples, valorizando as amizades, né? Então, é um tipo de personalidade que se forja, como eles falam, né? Que se cria e vem se mantendo. Então, isso é de toda, basicamente, a América Latina, porque vai encontrar gaúcho no Chile, na Argentina, no Uruguai, Paraguai. Então, é uma história de que não dizer assim, o Paixão Cortes, ele não é o dono da cultura gaúcha, mas foi um cara que direcionou e criou as regras e hoje regulamenta e é o responsável por esse tamanho que está o movimento hoje, né? Ele deu diretrizes, né? Porque ele não Exatamente. sabia. Por exemplo, para aqueles que não conhecem muito, quando tem os enartes, que tem música, tem dança, tem a cultura gaúcha no auge, né? Os melhores, né, se apresentam nos enartes, são ganhadores. Por exemplo, eu não posso botar qualquer pilcha e dançar, né? A prenda também não pode fazer isso. Tem uma série de regramentos ali, né, Daniel? Sim, muitos regramentos. Os trajes para as apresentações, eles têm que passar por uma comissão, eles têm que ser votados para ver se pode ser, né? Passa por uma comissão. Ou seja, nós montamos um grupo em Lajado, e aí vai ter 30 dançarinos. Pega um uniforme de cada, tanto do gaúcho e da prenda, e manda para o MTG. Na verdade, esses dançarinos, eles vão estar vinculados a um CTG. A um CTG. O Centro, um Farroupilha. O Tropilha. Eles vão estar ligados a algum CTG, algum Centro de Tradição Gaúcha. E aí, o próprio CTG já se responsabiliza, né, por fazer esse filtro aí da indumentária que vai ser apresentado, né, porque daí tem coreógrafo, tem instrutor da dança que vai fazer, é um trabalho árduo, esse pessoal treina 2, 3 vezes por semana. E o movimento tem as regras, mas elas não precisam ir até lá, vamos dizer, aqui já... O CTG já filtra isso, como né? avaliar. Mas, por exemplo, tem que cuidar, né? O lenço, o chapéu, tem uma série de requisitos. Sim, né? O lenço não pode ser um lenço muito estampado, ele tem cores, né? O branco, o vermelho, o verde, pode usar. Tem uns carijó que eles chamam, que são aqueles quadradinhos, assim. Sim. Ele não pode ter o preto. Não pode ter o preto. Não pode ter o preto nos quadradinhos ali. Então, claro, dependendo quem faz análise, quem analisa, os caras são até meio... Exagerados, mas não, existe toda uma história por trás disso, né? Que foi anos de pesquisa
E aí o pessoal aplica. Por exemplo, a tua camisa está com bordado, né? Tom bordado. Também para as danças não pode ser pintado, tem que ser bordado, Isso, né? não é Porque isso remonta lá em 1800 e alguma coisa, né? No início do século passado. Na verdade, sempre se tenta resgatar as origens, né? Então, tudo que foi registrado, que foi cadastrado, que foi visto... Era assim antigamente, era assim, se preserva. E tenta se preservar isso até os dias de hoje, né? Porque a história, a cultura não tem como se mudar, né? Não. Ela pode se adaptar de certa forma, mas não tem como ser mudada, né? Ou seja, era assim, deve continuar dessa mesma maneira, né? Exatamente, esse é o princípio da coisa. Interessante que no dia 20 de setembro, alguns anos atrás, tu estava na Alemanha, né? Isso. E aí na mala levou uma pilcha. Sim, eu sempre E aí, levo, o que sempre levo numa grande viagem. E aí eu me lembro que eu fui com nós montamos aí 6 amigos, a gente foi fazer uma excursão cervejeira, porque eu fazia parte sócio fundador da Hatzbier, aqui de Lajeado, da Confraria da Cerveja. E a gente fez uma viagem à Alemanha, e aí no dia 20 de setembro, o dia do gaúcho, né, eu fui para o Oktoberfest lá em Munique e eu fui pilchado. E aí o que mais me chamava a atenção é que onde cada 10 passos que tu dava vinha um grito: Ô gaúcho, ô gaúcho! Então, muito bem lembrado. E o que chama atenção também, eles gostam de ver o gaúcho, mas principalmente eles matam uma saudade, né? E muito brasileiro fora, muito brasileiro por lá. Então, depois, dentro dos 14 pavilhões que tem lá da Oktoberfest também. 14 pavilhões. Que são... A Oktober é como se fosse o Rio Grande do Sul, e aí cada região tem um tipo de cerveja, coisa, e monta e se instala naquele pavilhão. E aí vai provando, vai... vai indo, tem vários. Muito. E aí, meu Deus do céu, toda hora, de vez em quando tinha vontade até de tirar a roupa, porque tinha que parar, eu estava me sentindo um ator global. E daí tinha um momento, depois de uma certa dose de cerveja, que não estava mais muito legal tirar foto. Não, né? chega, não quero mais. Não quero mais. Eu vim aqui contra o objetivo, gurizada, e dele foto. Mas foi bem legal, foi bem interessante para ter essa noção e ver o quão grande é, né, todo esse trabalho feito de anos por todo o pessoal aí. Daniel, tem algumas regiões no estado que são mais gaúchas, né? Ou seja, preserva mais a tradição que outras, né? Acha que isso se deve ao quê? A força do CTG, do MTG, naquela região, a lida campeira natural dos campos, o que influencia tanto? Eu acho que é o próprio regionalismo, né? Aqui a gente, por exemplo, aqui a gente não tem de origem, por exemplo, no nosso Vale do Taquari, origem, gauchão aqui, não. A gente tem principalmente o pessoal da fronteira, né, que vem para cá, e claro, a gente foi adotando isso com o passar dos séculos aí, né. Mas não dá para dizer, tem uma que tu percebe um pouco mais, né, que a lida deles é o dia a dia e usa a bombacha todo dia. Em Taquari é uma cidade aqui do Vale do Taquari que usa muito ainda, né? Taquari, tem algumas regiões, Bom Retiro do Sul. Sim, uma região, as regiões mais açorianas, né? A mais açorianas. Elas são bem mais, até porque eles também têm mais campo, né? Tem mais campo, então, sempre que a gente se remete a campo, a lida. Isso, a gente vai ter mais, vamos dizer assim, pelo menos visualmente, não que a gente deixe de ter gaúcho aqui, porque a gente tem grandes personalidades do tradicionalismo aqui no Vale do Taquari, que são fundamentais até para o movimento tradicionalista gaúcho. Mas assim, em regiões tu vai visualizar mais, né? Um cavalo, o cara lidando com o gado. E também quando tu sai daqui, tu vai para um campo desse, tu vai entender um pouquinho mais também, né? O porquê, né? Como eles trabalham, a lida deles, por que gostam tanto, por que lidam tanto do cavalo. Porque o cavalo crioulo é um cavalo tão forte, um cavalo símbolo, né, do estado do Rio Grande do Sul, da cultura do gaúcho. Porque é um cavalo que aguenta mais, sabe? Um cavalo de um porte um pouco menor, mas um cavalo muito resistente, que passou aí 500 anos, ele foi se aperfeiçoando e se formando. Hoje existe, então, a Associação Brasileira, né, de Criadores de Cavalos Crioulos, que eu tenho quase certeza que é uma das associações mais bem estruturadas do Brasil, e para não dizer do mundo, né? Porque é uma muito organizada associação. E ela representa hoje, o cavalo crioulo é o símbolo do Rio Grande, né? O cavalo tem muitos que criam, inclusive, muitos atores. O próprio Galvão Bueno tem, né, uma cabanha que cria cavalos crioulos, né? Sim. Ou seja, além de ser bonito, ser funcional, tem um grande valor agregado envolvido num cavalo, né? Sim. A economia do cavalo hoje é uma coisa milionária, né? Milionária. O que movimenta o cavalo, não só o cavalo crioulo, mas o que movimenta o cavalo crioulo hoje
o cavalo crioulo, desculpa, o cavalo Em si, pode né? ser quarter de milha, pode ser paint horse, pode ser outras raças, mas que movimenta é uma fortuna, né? Interessante que do próprio cavalo e da lida, que tem muitos também sendo fundados, né? Muitas cabanhas. Em Cruzeiro do Sul, temos atrás, falava com os tradicionalistas de Cruzeiro do Sul, município vizinho, Alajado, pequeno, tem 14 mil habitantes e tinha mais de 30 cabanhas. Ou seja, muita cabanha, porque a pessoa começa a registrar a cabanha e aperfeiçoar a sua própria raça, porque isso vende também, né? É um negócio, né? Paralelo com isso. Sim, claro, é um negócio, sempre lembrando que o cavalo é uma ferramenta de trabalho, né? Para esse pessoal de campo mesmo, e muitas pessoas tomam o cavalo como um negócio mesmo, né? Ou até pela paixão, porque gosta do cavalo, e o cavalo realmente é um animal fantástico. Ele ensina muito, quem tiver oportunidade de ter contato com a cavalo. Tanto que a gente vê hoje as ecoterapias, né? É uma relação muito interessante. Mas voltando à tua pergunta, à tua colocação, o cavalo ele é visto sim como negócio. E ele hoje movimenta a cocheira, movimenta a empresa de ração, movimenta ferrador, então veterinário, né? O pessoal que faz as encilhas, doma, tudo é um mercado, vamos dizer assim, né? Mas que nem tu falou, Cruzeiro do Sul também é uma cidade muito gaúcha, tem muito gaúcho, vamos dizer. Mas eu sou de Cruzeiro do Sul, olha bem para mim se eu não pareço um gaúcho, Sim. né? Muito gaúcho. Tu é o gaúcho. Não, eu vi na Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha, viu? O Daniel mandou algumas fotos para nós. Vou mostrar uma foto e aí a gente pode descrever de onde que é essa foto, né? Porque viajou, inclusive, para alguns lugares muito interessantes. Isso aqui é onde, Daniel? Isso aí é uma foto que a gente tirou lá em Campo Grande, lá no Parque do Peão. É uma localidade, lá fica uns 10 quilômetros de Campo Grande, da capital, lá, Mato Grosso do Sul. E aí eles dizem que é uma das maiores provas, é uma pista de laço, uma pista coberta, né? Que chique, hein, rapaz? Não, é fantástico. E é uma das maiores provas de laço comprido da América Latina. Para te ter uma ideia, a gente aqui organiza um rodeio grande, vamos dizer grande que a gente faz. Na nossa região aqui, por exemplo, a gente movimenta 600, 700 cabeças de gado num evento desse. E num evento que nem nesse aí, como o gado vamos dizer, farto, vamos dizer, muita fazenda próxima, um evento desse aí ocorre com 4 mil cabeças de gado. 4 mil? 4 mil cabeças de gado. Para aquele que não está acostumado com a lida, o gado precisa ser um grande número para ele não cansar, né? Como é que funciona? Precisa, né? Porque ele para não cansar, para não repetir, para o laçador já são meio que profissional, para não marcar o gado, não saber o movimento, porque eles estudam o gado, né? Então, Ou seja, tira a armada e aí o gado tira a armada, né? Também, pode tirar. Então, eles já marcam tudo, né? E claro, também para não cansar, né? Mas hoje a gente já tem até o gado atleta, né? Então, gado de rodeio, ele já é um gado que é acostumado, então ele não sente tanto assim. A gente sempre se preocupa com o bem-estar. Essa é outra da mesma pista. Mesma pista. Essa é uma imagem noturna. 24 horas, não? Não é 24 horas. Isso aí são os gaúchos de lá, não? Não, esses aí são os filhos da doutora Luciane. Luciane que tem cabanha em Cruzeiro do Sul. O Glaucio Coutinho, que tem a cabanha em Santa Isidora. Esse ano a gente foi junto para lá e é o Luan, o Cauã e o Alain. O Alain é do meio ali, os outros estão desenvolvendo lá. Mas o Alain é o atual campeão, dos campeões gaúchos aí do laço na categoria dele, né? Ele laça muito, né? Laça muito. Se dedicam e estão se preparando. E foram esse ano a primeira vez para lá. Mas já estavam em casa, já estavam brincando, já estavam botando os grandes no bolso, como diz o outro. É mesmo? Mas... na verdade, a Luciane, eu lembro dela, sempre andou a cavalo, né? Isso aqui é onde? Isso é na entrada do Parque do Peão. Eu e minha esposa, a Neuza. Ali eu dei uma aliviada para bombacha. E aí a gente deu um dia bonito lá. Não, vamos registrar essa entrada do parque aí. É um parque de 400 hectares. 400 hectares o parque. Aí a Neuza e a doutora Luciane, elas participaram da laçada das prendas lá. E elas ficaram campeãs na Força C lá. Ficaram campeãs. E aí estavam muito faceiras. Mas imagina, né? Porque é um dos maiores do Brasil, né? Essa de laço comprido é a maior. É uma das maiores provas de laço comprido da América Latina, né? Aqui uma placa da estrada, só para registrar, né? Sim. Sempre é legal registrar. Vocês foram longe, né? Quem são esses aqui? Aí o Alexandre Marchese e o Dudu,
Eles tiraram uma O foto Dudu é de lá. Cruzeiro. O Dudu é de o Cruzeiro, da Alexandre União, Corretor, né? certo. E o Alexandre Corretor de Seguros aí, o Alexandre Marques. Tiveram lá também. Aí a gente tem um contato com as culturas, com as diversas culturas, e a gente encontra muito muleiro lá, né? Eles usam as mulas, né? Para as tropeadas deles que eles têm lá e transportam, Deus o livre, né? 4, 5, 10 mil cabeças de gado. Usam muito as mulas lá também. Porque a mula é forte, você não precisa ferrar. É forte, ela é resistente, né? E ela é para o trabalho mesmo, né? A mula é impressionante. E a mula tem uma passada que ela tem sempre as três patas no chão. Sempre 3 patas no Sempre chão. 3 patas no chão. Ou seja, isso para quem está montado No lombo, nela é melhor. É bem melhor, bem mais... Porque ela não pula tanto, né? Isso aí. Possa ter uma que outra pula, mas a fisiologia, né, a morfologia dela é para isso aí, né? Ou seja, é tipo... O caminhar dela é diferente. É que nem o cavalo marchador, não tem também? Isso, também. também, Sempre com também. 3 patas ao mesmo tempo, 3 patas no chão. Ou seja, tu anda mais leve, né? Bem não mais não tranquilo. pula tanto. Isso. E aí tem aquela fotinha ali, era do Luan, assustado, assim, olhando, fazendo um carinho naquela mula dele. Mandar um abraço aos nossos telespectadores que mandam um recado para o Daniel, dizendo que estão acompanhando. O Jairo Estampinha, um grande abraço ao Jairo, ele escreve orgulho de ser gaúcho. Obrigado, Jairo Estampinha, do box, né? Lavagem, box ali nos fundos do STR, né? Ele sempre nos acompanhando. Um grande abraço, Jairo, obrigado. Também ao Takio Okoshima, parabéns, Daniel Becker. Conhece? Sim, tá aqui, é nosso vizinho lá na Padre Ampos, ali em Moinhos. Teu vizinho. Eduardo Chiarelli, aquele aí quebra-costela, eles quebram, porque o gaúcho usa muito, né? Abraço, quebra-costela, né? De verdade. Ulisses Colete, vai Dani. Aí, O Cristiano Schmidt, parabéns, amigo, sucesso, escreve aí. Então, são pessoas que nos acompanham, né? E aí o José Lonir, que está em Brasília, meu pai, um grande abraço, obrigado também pela companhia lá em Brasília nos assistindo. Hoje a televisão, né, o Facebook é muito prático, né? Sabe que eu tive uma experiência muito interessante dentro agora, não só, vamos dizer, falando do tradicionalismo, mas tem uma turma que se formou aí de viagem de moto, que a gente tinha conversado antes, né? Em 2003, a gente saiu daqui de Lajeado e fomos até o Machu Picchu de moto. Basicamente não tinha GPS, tinha que ser por mapa, né? E eu levei daqui uma Sony Mavica, que era uma máquina digital que salvava no disquete. No disquete, do E ladinho. aí a gente saiu aqui e nos pior cafundó que tinha na Bolívia, do Peru lá, a gente encontrava um centro de internet. Um cybercafé, como se dizia, né? Aqui estava começando a ideia do cybercafé. E lá, em qualquer lugar, a gente conseguia e até nós atualizávamos um site todo dia com as informações da nossa viagem. Então, 2003 essa viagem. 2008, alugamos 4 motos na Alemanha. Então, 2008 já tinha o Orkut e a máquina digital de cartão de memória. Então, já podia informar o Orkut, né? Já colocar as fotos ali. 2012, a gurizada foi para os Estados Unidos, eu não pude, porque minhas pequenas estavam muito pequenas. E 2015, agora quando a gente foi para o Ushuaia, então com as motos, a gente já tinha Facebook, já tinha WhatsApp. Qualquer posto que tu parava já tinha internet. Não tinha gasolina, mas tinha internet. Mas sabe o que chamou a atenção? No deserto do Atacama, eu chegava lá numa cidadezinha pequena e tinha uma placa imensa, assim, da Claro, especialmente da Claro, Wi-Fi, 10 mega. E aqui no Brasil nós pagávamos por nem 1 mega, às vezes tu conseguia ter em casa, né? É difícil, uma dificuldade, lá no meio do nada eles com internet, né? Então... Ou seja, faltou esse investimento para o Brasil, né? Bom, nós vamos fazer uma pausa, vamos tomar uma água, a gente volta em seguida conversando com o Daniel Becker a respeito de cultura, de tradicionalismo e os lugares para onde foi e difundiu, inclusive, a cultura gaúcha. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Daniel Becker, lajadense, em que vive no mundo tradicionalista, né? Inclusive fundou um piquete Morro Santo. Mas antes da gente falar do piquete, saber como que o Daniel entrou nessa vida do CTG, conheceu a tradição gaúcha de maneira mais profunda. Desde criança, não? Não, na verdade não tive oportunidade, e na verdade eu tinha contato com o tradicionalismo, a gente tinha cursos de danças gratuitos ali na antiga Capelinha, no Florestal, e aí que era a minha ligação, vamos dizer, com o tradicionalismo.
mas não era onde frequentar rodeio, não tive, vamos dizer assim, a oportunidade de entrar a fundo. Fui entrar a fundo depois de mais velho, quando eu fui morar para o interior, com uma chácara, em Conventos. E aí, onde eu estabeleci minha morada, que até hoje a gente mora lá, eu e a Neuza e as meninas. E aí que comprei um cavalo e aí comecei a me envolver. Isso foi agora 2007, 2008, pouco mais de 10 anos que eu estou nisso aí. E fui me envolvendo e realmente é cativante essa função do tradicionalismo, do cavalo crioulo, do meio que tu tem ali as crianças andando e comemorando, da forma com que as pessoas, com que os gaúchos se respeitam e preservam as amizades. Então é encantador. Então não é tanto tempo que eu estou nesse meio e a gente criou depois o piquete Morro Santo em 2017. E aí, basicamente, o piquete ele realiza algumas atividades culturais, mas basicamente são atividades campeiras, né? A gente corre o estado e fora do estado pelo laço, pelas provas campeiras, pelas provas de tiro de laço. Qual que é a diferença do CTG e de um piquete? São vários piquetes também, né? Isso, a gente tem vários piquetes hoje em Lajeado. Hoje eu sou presidente da Associação Municipal Tradicionalista Gaúcha de Lajeado. Então aqui a gente tem 14 entidades devidamente criadas. 14 piquetes? São 4 CTGs, 5 CTGs e o resto são piquetes. Tá? A diferença básica é que o piquete ele tem o departamento cultural e o departamento campeiro. E o CTG ele tem o departamento cultural, campeiro e o departamento artístico, que é as invernadas artísticas, né? Sim. Que dança, cultural. Isso aí. Então, e o piquete não tem isso? O piquete não tem o artístico. Tanto que as minhas meninas, elas fazem a dança no CTG Bento Gonçalves, porque o piquete Morro Santo não tem, e aí elas fazem no CTG Bento Gonçalves. O que precisa para abrir um piquete ou um CTG? Não é simplesmente botar um CNPJ e criar, né? Existem algumas regras, né? Existem dois âmbitos, vamos dizer assim. Um que é o âmbito civil, que é de tu criar uma entidade civil, sem fins lucrativos registradas, de acordo com o novo Código Civil, onde tu tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, toda essa estrutura, né, de qualquer comunidade, sociedade. E o outro âmbito é dentro, tu entrar e ser aprovado e ser recebido dentro do MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho, onde também tu tem algumas regras que tu tem que se adaptar e tem que cumprir. E isso tudo te dá direito também a participar de calendários de eventos, né? Tu consegue uma data, que não é tu sair marcando rodeio, que vai dar conflito com outras entidades que já têm o rodeio nessa data. Então a nossa região aqui, a 24ª região tradicionalista, a gente tem em torno de 74, 72 entidades vinculadas à 24ª. E dessas 70 e poucas aí, a gente tem, olha, não sei te dizer certo, mas é quase todo final de semana daqui para frente agora. Tem um rodeio. Que tem um rodeio campeiro, além dos rodeios artísticos, né? Mas principalmente o rodeio campeiro. Então, a função basicamente nossa do piquete é essa, são as festas campeiras, né? Que a gente sai para tudo que é lado aí visitando. E a gente também recebe visita desse pessoal no nosso evento em Lajeado. Ou seja, é uma troca, né? Eu vou no teu tiro de laço, no teu evento, no teu rodeio, e depois tu vens no meu, né? Isso, como a gente conversa aqui em Lajeado, que tinha as sociedades conveniadas, né, antigamente. Então, um fazia um baile, os outros iam lá visitar, iam jantar baile. Agora acontece com o rodeio. Sempre aconteceu, na verdade, só que agora a gente está nesse meio, né? Exatamente, sempre houve, né? Agora a gente percebe muito vivo isso aqui em Lajeado, cresceu muito, né? Cresceu muito. A gente percebe isso. Agora o Morro Santo, que é o piquete de vocês, é fundado por ti e alguns amigos, é um que mais dá prêmios no estado, se não é o que mais dá prêmio, né? Qual que é essa não relação? É o que mais dá prêmio, a gente, até o movimento, como eu tinha te falado antes, o movimento ele não prega o profissionalismo do laçador, só que a gente, pelo menos na prova de quarta-feira, que a gente fez esse ano, dia 30 de julho, a gente teve o Duelo de Gigantes, que esse ano foi a 2ª edição. Então, é uma das maiores provas de laço comprido do Brasil de um dia só. Esse ano essa prova ela acontece numa quarta-feira. Esse ano é uma prova que pagou bastante dinheiro, R$103 mil em um dia, e os melhores laçadores do Brasil estiveram aí disputando.
E para organizar um evento desse, uma prova dessa, é uma função. Mas a gente recebeu em Lajeado, dia 30 de julho esse ano, 31 de julho mais especificamente, os melhores... Foi mais de 100 mil reais, né? 103 mil reais. 103 mil reais, pago num dia. Pago num dia. E como é que funciona essa premiação? Ela é dividida em forças, né? Força A, B e C. São categorias. Isso. E aí a Força A para em uma pessoa, esse ano acabou em mais pessoas, porque o pessoal optou em não continuar, até por causa dos horários, né? E a Força A, a Força B e a Força C. Então é bastante dividido, o pessoal divide bastante isso aí. E isso que torna também essa prova tão... A gente limita ela em 150 inscrições, senão a gente passa até o final de semana lançando. E é uma prova que chama a atenção do Brasil inteiro. E tem gente que vive só do rodeio, né? Tem várias pessoas que... Eu costumo dizer que, né, o rodeio, vamos dizer assim, se alguém diz que vai se sustentar ou ganhar vida com o rodeio, não vai. Isso é ilusão. Não consegue? Não, na minha opinião, não. Mas os grandes laçadores... Mas o pessoal que treina, o pessoal que investe em laço, investe em cavalo, investe num treinamento para o cavalo, ele treina bastante. Esse pessoal, eles são patrocinados também para fazer isso, porque, vamos dizer, hoje nesse mundo, vamos dizer, do cavalo, se tu tem um cavalo bom, eles vão observar a genética daquele cavalo, porque eles vão querer aproveitar aquele sangue, assim como antigamente tinha os cavalos de carreira, né? Então, toda uma história de genética. Então, hoje um cavalo bom, daqui a pouco tem uma prova do criolaço ou uma prova dos quartos de milha, muitos desses laçadores vão ser patrocinados para laçar, vão receber até um valor para laçar naqueles animais. Assim como a gente tinha os jockeys, né, nas corridas de carreira, que existem sim os profissionais, mas vamos dizer assim, não vão ficar ricos com aquilo ali. Mas é a paixão deles, né, eles escolheram aquilo para a vida deles. E de certa forma, é uma forma de valorizar ele e trazer uma atração diferente aqui para nós, lajeados, nossos laçadores aqui. E realmente, a gente teve casa... O parque estava lotado na quarta-feira, gente de tudo que é lado para ver essas pessoas, porque muitas vezes tu vê só pelos canais, né, pelas transmissões do YouTube e do Face, porque hoje em dia praticamente 100% dos eventos eles são transmitidos, né, assim como aqui é transmitido pelo Face, pelo YouTube. Esses eventos existem empresas especializadas na transmissão desses eventos aí, então nós tivemos nessa do duelo mais de 1 milhão de acessos naquela quarta-feira. Mais de 1 milhão. O Brasil inteiro ligado nessa prova aqui em Lajeado. Eu quero te perguntar também que anos atrás tinha aqui no Parque do Imigrante, onde tinham animais em exposição. Cavalos, né? Tinham bovinos, tinham vários animais que tu via qual era o melhor, trocava, tu comprava, tu negociava, né? Porque estava próximo. Hoje não tem mais. Tem a Expo Inter. Gostaria que tu explicasse a importância da Expo Inter para o tradicionalismo e se não precisaria ter uma feira dessas aqui no Vale do Taquari de novo, já que cresceu muito também, apesar de nós termos perdido, né, algumas áreas agrícolas, mas o movimento cresceu. Ainda, será que se faz necessário? Não? Eu sou suspeito de falar porque até esses dias eu disse pro Patrola, que é o prefeito, e para a NECA, que é a presidente da Câmara, eu disse que se um dia eles quiserem que eu ajudasse algum projeto para trazer para dentro de uma feira de Lajeado o setor primário, eu ia ter muito gosto de fazer, não desmerecendo a Expo Vale, a Construmóvel, que são importantes e específicas. Mas é outro público. Público, mas a gente ainda tem aí na nossa cidade e no nosso vale principalmente, o setor primário muito forte. A criação de porcos, a criação de frangos, isso aí. A criação de vacas de leite, de gado de corte. A gente, no nosso jeito, nossa urbanização que a gente está aí, a gente não percebe, mas o vale é muito próspero, muito produtivo. Hoje a gente tem as pequenas agroindústrias de produtos orgânicos que com 1, 2, 3 hectares fazem miséria, né? Chegam a mandar para fora de Lajeado, para fora do vale, os seus produtos. Seus animais. Eu fui visitar em Cruzeiro do Sul um sítio do Luiz, que é motorista de ambulância em Cruzeiro. Sim. E ele, paralelo, cria vários animais, né? Todos aves, né? Uhum. Muito bonito. Ele vende para todo o Brasil animais que saem aqui do Vale do Taquari. Sim. E ele diz, não, mas não sou o único. Ele começou a citar nomes de pessoas que criam também. Mas... E que, num final de semana, não vou dizer o valor aqui, até porque não me deu autorização, mas o valor que ele vendeu num final de semana entre ovos
que para colocar nas galinhas, nas choques em casa, né, que ele também vende, e para os próprios animais. O valor é absurdo. Então, tu vê que tem aí um grande mercado que ainda não está sendo explorado. Parou, mas que poderia voltar. Lajado está muito urbano. Estrela está urbano. Mas é urbano nas mediações. Fora, se desenvolveu muito, né? Os pequenos agricultores, como tu falou agora. Meu Deus, e eu acho que uma feira, que nem tu falou antes, uma feira dessa que vinculasse o setor primário aí, e aí junto entra o tradicionalismo, entra o cavalo. Shows bons. Tudo, entra tudo junto. Isso aí ia ser uma grande sacada do município de Lajeado e de toda a região. A gente teve no Turisfeira agora, Turisfeira não, Construmóvel. Não, em que é essa de Estrela aqui? De Estrela Bom, essa feira de Estrela que teve aí, a gente teve algumas exposições de... A Multifeira, desculpa. Isso, A gente teve algumas exposições de alguns animais ali. Que coisa linda. E chama atenção, né? O público, né? Porque a família, tu vai sair de casa, para onde nós vamos, filho? A gente vai para uma feira e tal, mas o que tem lá, né? Agora não, tem animais. Aí os filhos já pulam para dentro do carro, né? Meu Deus do céu, porque chama muita atenção das crianças. Alegria, até uma das situações que a gente teve agora na Semana Farroupilha, aqui no Parque dos DIC, foi que a gente não teve cavalo, não sei, no dia, né, do desfile. É uma coisa que a criançada sente, que elas querem ver, mas por outro lado a gente tinha algumas medidas aí que a gente tinha que ter proteção para a gurizada não se machucar. Mas se tu fala para a gurizada que tu vai, e a gurizada que não é do dia a dia, que tu vai ver um cavalo, tu vai ver alguém encilhando um cavalo, meu Deus, eles congelam, eles ficam apaixonados e encantados por aquilo ali. Então, o setor primário, sim, tinha que ter algum evento, e vai ter, pode ser, de certeza. Se Lajeado não fizer, outro município vai fazer, né? Mas vai ter. Estamos aumentando o parque de eventos de Lajeado e logo, logo mais à frente a gente vem com umas novidades. Ali é um local ideal, né? Seria muito bom. Muito bom. Bom, vamos ver mais algumas fotos que o Daniel nos enviou. Daí a gente pode comentar e diz para nós, por favor, aonde que é essa foto. Até porque a foto sempre nos dá um brilho interessante, né? Tu fala, mas e quando mostra a imagem é diferente. Esse rodeio que nós vimos a foto ali, no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, vocês foram. Campo Grande. Em Campo Grande. Foi quando? Foi em dia 6 de junho. Desse ano? Desse ano. 6 de junho. E tem CTG espalhado por todo o Brasil, né? Por todo. Lá não é, no caso, não é um evento vinculado ao MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. E lá, até porque lá as indumentárias deles são diferentes, né? Lá eles laçam de calça jeans, de bota, esse estilo cowboy, aí, de chapéu, não tem lenço. É uma afronta. Não é uma afronta. O que é bem interessante, porque para nós é diferente, né? Diferente. É muito diferente. É diferente a gente entrar numa pista laçando e tá tocando a música sertaneja. Lá toca música sertaneja. Lá toca, porque a cultura deles é lá, né? E a gente tem que respeitar. Mas quando eles veem os gaúchos entrando, e a maioria, eu te digo uma coisa, a maioria da gauchada que está lá vai pilchada e laça até esses profissionais, um que outro aí que troca de vez em quando a pilcha, mas a maioria deles vai pilchado, e muitos dos narradores que estão lá trabalhando, que é mais de uma dezena de narradores que trabalham lá, muitos deles são gaúchos, então a ligação é muito forte. Mas o que mais estranho quando a gente está numa prova lá, além de algumas regrinhas básicas, que, por exemplo, a bandeira vermelha, a armada colorada para nós, é a armada boa, positiva, né? E lá é o contrário. A branca positiva é a vermelha. Daqui a pouquinho o cara levantou a branca, tu errou, o cara levantou a branca e usou. Eu acertei? Mas eu acertei? Como é que tá esse troço? Não tá, vou lá tirar satisfação do cara a primeira vez. E sem falar que o narrador de rodeio é a figura à parte, né? Não, eles fazem um show. Fazem um show e grito, e é muito legal. Mas não é bem assim, né? Tempos atrás eu soube, eu não sou tanto da cultura, apesar de gostar, mas existe, na verdade, requisitos para ti ser narrador de rodeio, né? Sim. Não pode, tem uma voz boa, narra bem, fala bem, vai ser narrador de rodeio. Não é assim, né? Não, tem provas, principalmente no movimento tradicionalista gaúcho, eles têm um departamento de narradores, né? E esse departamento realiza provas, esse pessoal tem que ser aprovado por comissões de julgamento. E eu não posso, só aprovar nisso, eu não posso narrar o que eu quero, né? Não. Não, tu não te governa assim, né? Não, tem requisitos ali, né? E tem até o palavreado, tem que usar, então é bastante restrito. Mas falando lá dessa prova lá de Campo Grande, lá do CLC, o Brasileirão circuito de laço comprido. Eles têm um circuito lá, e daí o Brasileirão é uma etapa. Então, o que a gente basicamente estranha é isso, mas a gente é muito bem recebido lá, assim como a gente chega lá, estaciona, monta o acampamento, daqui a pouquinho tem um pessoal do Acre, que são os moleiros do Acre, fazem 3.000 quilômetros para vir lá.
Então, na verdade, é um encontro, vamos dizer assim, uma confraternização, né? Para alguns que vão lá é o laço profissional, mas para muitos que vão lá, que nem o Daniel da Vida, é para interagir com outras culturas. Aprender. Aprender, de fato mesmo, porque tu vê aquela história, por exemplo, das araras, tu acha que é só, né? Tu vai só quando estiver lá no meio do Pantanal, onde é que for lá. Não, ali em Campo Grande, na beirada ali, é que nem a gente vê as caturritas aqui, aquelas araras grandonas passando por cima do parque, assim. E passavam, sempre de casal, né? Sempre de dupla. E elas cruzavam várias vezes durante o dia, as araras azul. Que tu não vê isso aqui, que né? tu não é acostumado a ver aqui. Então, quando tu pega, viaja lá dentro do Mato Grosso do Sul, e Paraná também uma parte, mas quando tu viaja no Mato Grosso do Sul durante o dia, que tu consegue visualizar aqueles campos, aquelas plantações, né? Que tu não enxerga mais o fim daquilo lá. Muito Aí campo. tu começa a entender um pouco, claro que aqui no estado a gente também tem grandes propriedades, né? 25, 30 mil hectares, mas tu começa a entender a utilidade dos maquinários, né? Não tem como, se pouco maquinário Não. obsoleto não vai produzir, não né? tem lá, e avião passando herbicida lá e coisa lá, tu vê de tudo lá, né? Mas o que mais chama atenção é isso mesmo, né? O calor também chama atenção. Tu sabe que no ano passado a gente foi para lá e tem um amigo nosso aí do Piquete, que é o Diogo. O Diogo e mais o outro, o Matheus, eles disseram, não, vocês vão ver, se passar um calor lá, que Deus o livre, não sei o quê. Rapaz do céu. Passar. Quando saímos de Lajeado, que chegamos em Soledade, estava a menos 5 graus. Ele disse, não, logo mais adiante, quando nós entrarmos em Santa Catarina, já vai dar uma aliviada. E continuou, quando estava no alto, a gente subiu uma serra Santa Catarina, já estava nos 0 graus ainda e frio. Rapaz, não chega esse Mato Grosso aí. Já estamos E aí, não, então quando chegar no Paraná vai dar uma esquentadinha. E não tinha jeito de esquentar. Quando chegamos de madrugada, 5 da manhã, que é 25 horas de ônibus daqui até lá. 25 O horas. motorhome sem apagar, 25 horas de viagem. E quando chegamos no outro dia lá, 5 da manhã, nossa, não dava para sair para fora para tirar foto, tão frio. Frio? Frio, mas Deus. No Mato Grosso? No Mato Grosso do Sul. Frio ano passado. Esse ano estava quentinho. Tava bom. Tava bom, mas ano passado já deu um recado. Eu só mandar uma mensagem para eles aqui, obrigado pela dica, vim só depois da bombacha, eu vinha só de bermuda, chinelinha, não tinha jeito. Só a bombacha. 24 horas de bombacha. 7 dias com a mesma bombacha. Mas assim, situações que... E o cavalo, vocês levaram daqui para lá ou alugam, as pessoas Ano passado a gente pegou emprestado lá. Pegaram emprestado? Esse ano a gente levou. Porque é judiado levar, né? Ou não? De certa forma sim, mas daí tu faz parada, né? Demora 2 dias, daí o cavalo dá uma parada para ele descansar. Certo. Mas a natureza dele é ficar a maior parte do tempo em pé, né? Então, claro que... Ele não se judia tanto? Não, se judia sim, porque, claro, ele quer fazer as necessidades dele, tem que se alimentar e tal, né? Mas assim, foi tranquilo, ir de volta, não tivemos problema nenhum e a gente não ficamos sabendo de nenhum problema, nenhum registro de algum cavalo ter passado mal. Tudo de certo. lá para cá ou daqui para lá. Vamos ver se tem algumas fotos. Vamos ver se o Schmitz consegue pôr alguma foto e a gente pode descrever, inclusive, aonde que é. Até porque são muitas fotos legais que tem de lá. Aqui, tá, essa aqui já passou, né? Antes. Tá, isso aí é tudo Acho já. que foi separado só aquelas ali, então. Vai ver que era só as que tinha, que vieram. Mas, a princípio, lá tem esse MTG, não? Não, lá tem o circuito de laço comprido. Lá no Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso do Sul. Aí, vamos dizer assim, tu vai, por exemplo, Santa Catarina, existe também o MTG, mas é o MTG de Santa Catarina. Que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Tem a ver porque tem a CBTG, cultura, que é a Confederação Brasileira, né, da Tradição Gaúcha, CBTG. E aí o MTG do Rio Grande do Sul é uma coisa separada. O presidente do Rio Grande do Sul é diferente do presidente do MTG de Santa Catarina. E mas por aí os requisitos são os mesmos, né? Os requisitos são os mesmos. Basicamente, a cartilha é a mesma. A carta de princípios, que eles chamam, é a mesma. Claro que cada um se adapta de um jeito ou outro, né? Mas basicamente é o mesmo tipo de situação que tem que respeitar. Agora, Daniel, tu que vive no mundo gaúcho, né? Muito mais do que nós. O primeiro acampamento Farroupilha, que a gente viu agora 2 semanas atrás, em 20 de setembro, foi o primeiro a ser realizado, já tinha sido realizado há mais de 20, 30 anos atrás, ali, né, na área central de Lajeado. Na Praça Matriz. Na Praça da Matriz. Que eram, na verdade, 5, 6 pessoas que acampavam
E ficavam ali, né? Agora não, teve uma estrutura muito boa, teve quantas casinhas agora? A gente teve 18 casinhas lá. 18, E desse ano? Isso, e a gente optou esse ano em fazer um pouquinho mais limitado, para até a gente ter o controle, como seria o primeiro e seria no coração de Lajeado, e um parque que tem uma vida própria, para nós não desrespeitar os usuários do parque, a gente limitou um pouco o acesso, vamos dizer, o tamanho. Mas foi muito legal, foi muito respeitoso, tudo funcionou como a gente tinha planejado, e certamente ano que vem vai ter outra edição. E é para ser 30 já, né? No ano que vem. 30, limite. E aí 30. Aumenta também o espaço dos shows. Um pouquinho sim, mas não muito. Não muito? Não muito. Por que não muito? Porque a ideia não Porque a ideia não é sair, principalmente nessa etapa agora, eu falo por mim, né? Mas a gente tem uma comissão toda, né? Que define, inclusive com a Secretaria de Cultura e outros departamentos da Prefeitura, que dá uma mão grande para a gente. Mas a ideia não é que a gente chegue a evoluir tanto, crescer tanto, que atrapalhe um pouco o parque, né? E a gente perca o controle depois, né? Porque não adianta a gente fazer uma coisa e descontrolar e depois a gente se incomoda. Não teve reclamação dos vizinhos ali, inclusive, por causa do som alto? A gente shows? Não teve nenhuma reclamação? Na Semana Farroupilha a gente não teve reclamação. A gente teve nos rodeios, que a gente tem de vez em quando lá, porque passa a noite laçando, uma parte da noite laçando. E aí atrapalha um pouquinho, mas aos pouquinhos a gente vai resolvendo isso. Mas já é deslocado o parque, né? Em São Bento, né? Bairro Floresta lá. Isso. Se lá o vizinho incomoda, imagina se fosse como era aqui no alto do parque, em Lajeado, né? Não tem como, bem né? Diferente, E quem mora lá vai saber que 1, 2, 3 vezes por ano, ou até mais, né? 8 hoje. 8 vezes por ano. 8 vezes por ano. 8 rodeios por ano a gente tem no parque. Uma dica boa. Muda. Porque vai incomodar, né? O parque não vai deixar de existir, né? Não vão vender o parque, né? Não, inclusive o parque vai ser aumentado. Nós vamos passar de 7 hectares, nosso planejamento é para mais de 20. Para mais de 20? Mais de 20 hectares. Ou seja, o parque vai aumentar. E a ideia é que o parque aumente e também melhore a estrutura que já tem lá, né? Isso, ao passar do tempo. Hoje o parque de eventos Rogério Rentes de Lajeado, ele já tem uma ótima estrutura. A gente que vai a tudo que é lugar aí para eventos e rodeio, a gente entende que a gente tem uma deficiência de árvores ali, mas que a gente está no processo de plantio. E banheiros também. Os banheiros, mas banheiros a gente tem 2 unidades lá, e quando é um rodeio maior a gente aluga e bota lá na parte de baixo. A gente sabe que tem que melhorar, mas a estrutura hoje já é muito boa. Perto do que era, inclusive, né? Perto do que era. Nós estávamos acostumados com o alto do parque, porque ele tinha asfalto, né? Chegava tudo com asfalto, entrava, mas ele é pequeno, né? Não, mas a estrutura que tinha ali no Parque do Imigrante, aqui no alto do parque, era uma das melhores do estado. Então, se perdeu bastante esse tipo de evento. Mas tranquilo, agora está lá e vai ser feito esses investimentos lá para que a gente possa receber esse pessoal todo lá, né? Iluminação também já tem fixa ou toda vez tem fixa? Tem iluminação fixa. Já no começo do ano a gente vai fazer a mudança para iluminação de LED. Então, a gente tem uma estrutura lá no parque já e vamos melhorar bastante lá. Vamos transformar ali um parque um pouco mais de vida do que hoje tem, né? Sim, com mais árvores. Isso, e vamos regular regulamento de funcionamento, porque hoje a gente tem um motoclube também que usa, né? Até o Jairo, a gente criou uma comissão aí Jairo Estampinha? De usuários do parque, então a gente está regulamentando algumas situações aí para que a gente possa deixar muito bem organizada essa função lá no parque. As motos hoje elas não têm muita regulamentação, o pessoal da volta ali chega e começa a treinar na pista e muitas vezes sem equipamento de segurança, que é importantíssimo, né? Porque eu já andei bastante de moto e vejo de vez em quando, eu olho aquela pessoa lá andando lá e tomando e bebendo. Então a gente tem que regulamentar bastante coisa no parque. Eu já não pode terminar o programa sem falar a importância das cavalgadas para o movimento tradicionalista. Entre as cavalgadas, a cavalgada do mar, né? Que também, se eu não me engano, Paixão Cortes é um dos fundadores, ou pelo menos incentivador da cavalgada. Qual a importância da cavalgada para o tradicionalismo? De forma geral, né, a cavalgada, a gente tem no mês de agosto ainda a Busca da Chama, né, o movimento estabelece um local, esse ano foi de Tenente Portela, e estabelece um local onde que o pessoal vem, se desloca aí... De todo o estado, Tenente Portela para todo o estado, né? Para todo o estado, centenas de quilômetros eles viajam, e para o pessoal que gosta da cavalgada, ele é o ápice, né, é o ponto máximo, é a Busca da Chama,
né? Muita gente não consegue ir até lá porque é tempo, né? São 7, dependendo do lugar onde é, 7, 10 dias de viagem a cavalo. Isso requer uma estrutura, requer um preparo dos animais e uma tal. logística. Mas o espírito da cavalgada, que é muito praticado aqui no nosso interior do Vale do Taquari, muito mesmo, todo final de semana tem gente praticando uma cavalgada. O espírito aqui é de confraternização, de união, né? Todo mundo escutando a música gaúcha e é basicamente isso aí, recuperar, porque muito antigamente, né, a gente tem o uso do animal para trabalho, como a gente falou no início da entrevista. Até os tropeiros, Os né? tropeiros, Passavam né? por Isso, aqui, ano né? passado a gente teve em Lajeado umas palestras sobre tropeirismo e trouxeram as mulas, foi bem legal, fizemos lá no parque de eventos, lá foi muito legal. Então a cavalgada é a base de tudo, né? Depois da cavalgada, porque o cara num lugar e vai transportar o gado para um outro, é na tropeada, né? Então a cavalgada, ela relembra muita coisa. E, de certa forma, é o mais acessível que a gente tem hoje, né? Porque tu sai com o cavalo, sai do galpão e Sim. vai curtir o cavalo, vai curtir a natureza. A chama crioula, falar sobre a chama crioula, por que ela sempre vai em lugar diferente e qual a importância para o gaúcho buscar a chama crioula? Mas é a tradição, né? Que se criou. Então, o MTG, o movimento, escolhe uma cidade, uma localidade, sim, para os próximos anos e aí parte de lá. Eu não sei exatamente o critério certo, mas eles escolhem, né? As cidades, escolas deixam. as cidades se candidatam, as prefeituras se candidatam, porque tem uma movimentação grande em cima disso, Sim, né? sim. E essas cavalgadas, elas partem desses municípios e elas vêm com aquele espírito cívico, né? Com aquela simbologia. Eles vêm com a chama acesa até o galpão, e no galpão eles acendem a chama. E tradicionalmente ela tem que estar aqui e tem que ser acesa, tem que estar acesa no dia 13 de setembro? 13 de setembro até o dia 20 de setembro. Então, o certo pelo regulamento, pela história, é antes do escurecer do dia 13, acender, né, acender a chama no galpão, onde é que for, e antes de escurecer no dia 20, tu apagar ela. Simbolizando o início e o fim dos festejos farroupilha, que é uma menção cívica também, por mais que tenha sido feito um acordo lá em 1845, é a comemoração da Revolução Farroupilha, né? Da Revolução Farroupilha. É isso, dentro de tantas revoluções que tiveram no Estado. Sim. E essa Revolução Farroupilha foi a maior revolução do nosso Brasil, de toda a história, né? Então o gaúcho, ele é muito saudoso, muito saudosista e ele celebra e cada vez com maior intensidade, né? A gente vê, que a gente falou, vem aumentando cada vez, que nem a gente Lajeado, que a gente nunca teve. A gente realizou a nossa primeira, a gente Muito já tem grande, Mussum, né? Encantado, que já são tradicionais, né? Estrela, Teutônia, todo mundo celebrando, até o Taquari para diante. Então, a gente fez essa primeira no Parque dos Diques, que foi muito legal. E, na verdade, é o que todo mundo já participa, porque a gente tem muitas pessoas hoje que jogam ali no Tiricaço, que jogam no 7 de setembro, que jogam os campeonatos de futebol, por exemplo, e até outros esportes que lá, dependendo do final de semana, estão numa cavalgada. Então, está aumentando bastante. Estamos chegando ao final do programa, mas gostaria de saber também de ti a respeito dos tchê, das músicas, né? Os grupos tchê, Tchê Guri, Tchê Barbará, que uma época não podia tocar em CTG. Hoje, como é que está essa relação e podem tocar em piquete? É bastante complicada essa situação, porque eles ainda são, uma época foi público, né? Foi quase decretada uma guerra contra os tchê, mas hoje a gente tem que respeitar e não vamos dizer que a gente não contrata, porque vai pegar hoje o Tchê Chaleira, que tocou no nosso evento de quarta-feira aqui no Coisa, tocou em Paverama também. Então, Tchê Barbaridade, sim, tá. Mas eles têm a base da música, né, do vaneirão, e eles são, vamos dizer assim, não é uma música nativista, né? É a música mais que se tu pegar hoje os serranos, os monarcas. O machixe daí, se tu for mesmo, os machixe eles usam um pouco do... Mas eles não dançam o machixe no Tchê Music, né? Vamos dizer, daí já é a música específica deles. Mas é limitado, né? Inclusive a gente recebe punição. É mesmo? Punição do MTG, se acontece alguma coisa, alguma música que não seja tocada. Que não deveria ser tocada. É isso, Porque tem que cuidar, né? Para preservar a tradição e a família, né? É isso. E de repente o músico que tu contrata vai falar alguma coisa ou tocar uma música que é fora do que o MTG aprova, é isso, né?
E claro, voltando a dizer, né, não é assim uma coisa doentia, assim. Sim, mas tem que ter um critério. Mas tem um regulamento e tem que ser respeitado. Tem que ser não respeitado. adianta, né? Porque tem criança, tem coisa nada. Precisa então, disso. Então tem que cuidar. Daniel, chegamos ao final do programa. O teu filho mais velho é o Gabriel. Aí a Ana Clara e a Ana Laura. E a Ana Laura. Um grande abraço para eles. A esposa é a Neuza Maria. Neuza Maria. Um abraço para eles. Um abraço a ti. Obrigado pela presença aqui no programa Check-in, por essa aula de história, de conhecimento. E que bom saber que a cultura gaúcha se espalhou aí pelo Brasil. Eu que agradeço a oportunidade aí. Nós que agradecemos. Hoje o programa Check-in fica por aqui. Daniel Becker, o lajadense, que falou conosco sobre a cultura gaúcha. Nós voltamos na semana que vem com mais um entrevistado. Por onde será que viajou? Por onde andou? Viajou de moto, bicicleta? O que traz de conhecimento para nós? Na semana que vem, aqui na TV Univates com o programa Check-in.